Olá, doutores! Como é que vocês estão? Muito boa tarde, muito bem-vindos. Vamos começar a live de hoje com um tema extremamente relevante para a advocacia, nesse momento em que o Conselho Federal está discutindo a flexibilização da publicidade na advocacia. E também num cenário de pandemia em que a gente acaba ficando extremamente refém, eu digo refém da tecnologia, em função de estarmos em um cenário de e a gente entrar num cenário de isolamento social e dado a relevância, principalmente nesse momento, de conquistar uma voz, né? Uma voz para a nossa advocacia, uma forma de se conectar com o cliente. E em função disso, a função, inclusive, vamos assim, do aceleramento ou da aceleração do digital em nossas vidas, né? A gente já vinha um movimento com relação... Boa tarde, doutora. A gente já tinha um movimento com relação às redes sociais muito grande. Então, a gente está num cenário, de fato, de aceleração do digital, onde nunca se percebeu tanto a necessidade do advogado atrair clientes através das mídias digitais, através do seu site, através da internet, através de estratégias éticas de comunicação. E eu trago aqui hoje, para a gente conversar sobre esse tema, nada mais, nada menos do que a doutora Simone Neri. Ela já esteve aqui com a gente há alguns anos atrás, também discutindo a questão da publicidade na advocacia. Doutora Simone Neri é advogada, é professora daqui, uma colega professora daqui de Salvador, além de ser conselheira da OAB e presidente do Tribunal de Ética. Tudo bom, doutora? Boa tarde, Daniela. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo em paz. Como é que você está? Hoje a gente está pegando a audiência de sábado, é o final de semana, mas acredito que a gente ainda está num cenário de isolamento, pelo menos a maioria de nós ainda está, assim, presa, né? Digo presa em casa, Uhum. tentando nos resguardar com relação à quarentena. E aí, doutora, o que foi que mudou? O que você sentiu do advogado, essa mudança de comportamento nesse cenário de pandemia, de isolamento social? Vamos começar por aí, para a gente ter muito tema para Bom, discutir. primeiro de tudo, Daniela, eu quero te agradecer, né, o convite feito. É sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Você traz sempre temas tão importantes e abordados de uma forma séria, perspicaz. Então, eu me sinto muito honrada com o convite de estar podendo aqui, né, bater esse papo com você, com todos que estão aqui num dia de sábado de tarde, né? Verdade. Se dedicando a discutir a publicidade. Então, estamos ainda em isolamento social. Algumas cidades aí pelo nosso país estão, inclusive, em lockdown, né? Eu tive notícia hoje de algumas cidades no interior de São Paulo que estão assim. E nós estamos vivendo fases, né? De abertura, para ver como é que essa abertura se comporta e se expande a abertura ou se, né, retrai e endurece esse isolamento. Então, isso afetou a todos nós e com a advocacia não podia ser diferente. Né? Na advocacia, nós já vínhamos de um caminho de implementação do processo eletrônico, de algumas tentativas de audiência na penitenciária, lá para trás, né, quando juízes tentavam evitar o custo do Estado para deslocamento do preso. Então, já vínhamos caminhando em, nessa, vamos dizer, digitalização e esse ambiente virtual. E com a pandemia, como uma forma de imposição, né, nós não tivemos escolha, tudo Verdade. isso foi acelerado. Acelerado, tivemos que aprender, tivemos que encontrar outras formas de nos comunicarmos, de estarmos com os nossos clientes, com os outros profissionais do direito, e vieram então todos os caminhos tecnológicos que nós estamos aí discutindo. Então, é uma revolução muito grande, acelerada,
né, por conta desse evento pandemia. Verdade, eu lembro de um momento que eu vi uma live com a Ari, que está presidindo o debate no Conselho Federal a respeito da flexibilização, e ele disse que nunca tinha passado pela cabeça dele, pelo menos, essa questão da possibilidade de se fazer teleconferência para conversar com o cliente, ou mesmo para se fazer reunião entre advogados. Que Olha quantos anos-luz nós andamos, porque pegávamos avião, carro, ônibus, né, para ir para outras cidades, outros estados, para fazer uma sustentação oral de 15 minutos, né, advocacia. Então, hoje, nós, né, podemos fazer do nosso ambiente, da nossa casa ou do nosso escritório, com relativo conforto. Todos os caminhos para isso, eles estão se adaptando, né? Ainda está se aperfeiçoando os canais, os provimentos para isso, a advocacia meio que lutando por algumas prerrogativas que não podem ser violadas, né, dentro dessa nova fase, mas o processo está correndo a jato, né? não Então, é até a discussão que nós tínhamos da publicidade na advocacia, que vinha já com o Conselho Federal, ouvindo pesquisa, doutor Ari viajando, doutor Ari viajou mais de 14 capitais, né? Só fazendo audiências públicas a respeito disso. Então, o que se pensava em fazer num determinado tempo, vai ter que acelerar isso, e acredito que venha a acontecer em breves dias. perfeito, perfeito. Doutora, veja bem, eu imagino que também para o advogado foi pego de surpresa, porque de repente em casa muitos se sentiram, inclusive, refém da situação, falou, meu Deus, agora eu não tenho mais cliente. Não é que o cliente sumiu, mas exatamente por ele não ter marcado uma presença digital, e a advocacia é tradicional, muita gente ainda não tinha, não estava se preparando para esse momento, não tinha como, de verdade, todo mundo foi pego de surpresa. A gente percebeu um aumento também com relação ao número de lives e uma ansiedade da comunidade muito grande em ter sua própria voz, principalmente aqui nas redes sociais, aqui no Instagram é prova disso, tanto que eu nunca vi, de março para cá, a quantidade de lives jurídicas que aconteceram foram assim imensas, e eu não sei se a OAB já estava olhando para a questão do uso da ferramenta, porque assim, no código atual, a rede social ainda não está regulada completamente. A gente vinha tentando parametrizar a regulação de 2015. Como é que vocês estão olhando para essa realidade agora? Olha, quando a gente pensa que em 2015 nós estávamos preocupados com o Facebook, né? Então, o que eu podia ter no Facebook, o que eu podia ter numa homepage, era isso que se discutia em 2015, né? Então, hoje nós discutimos, né, essa ambiência virtual. E as lives, na verdade, Daniela, tudo que nós temos hoje são caminhos diferentes para as mesmas coisas. Sim. Né? E tudo parte, assim, tudo que pode, o que não pode, parte de princípios que são muito claros para a advocacia enquanto preservação da profissão. Então, objetivando com relação às lives, ela é de extrema importância, porque, de um lado, o advogado tem aquele dever social, ele é, sim, um veículo de esclarecimento para a sociedade, de conscientização dos direitos, dos deveres. Ele ele integra a administração da justiça, constitucionalmente falando. Então, a voz do advogado é importante. E as lives, elas são um caminho espetacular para isso. Nós temos assistido, né, eventos maravilhosos. Mas a contramão do uso desse caminho é que a gente se preocupa porque você não pode banalizar. Você não pode... você tem que os critérios de moderação, de discrição, ainda estão em vigor. E vão continuar em vigor.
porque de tudo que nós temos conversado a respeito do que está por vir, das mudanças na legislação que todos nós ansiamos, eu acredito que vai ter uma abertura muito grande para esses novos canais, tem que ter, porque a advocacia tem que acompanhar o mundo e a comunicação, mas com certeza a moderação, a discrição, a não banalização vão continuar permanecendo. Doutora, de 2015 para cá surgiu, né? Acho que ninguém estava esperando um fenômeno principalmente específico de rede social, que é o papel do influenciador. E a advocacia não ficou atrás, né? Hoje em dia a gente vê o influenciador do direito e se intitula dessa maneira. É o influenciador, os influenciadores. Como é que a AB está olhando para esse influenciador? Olha, a gente... É porque, assim, eu tenho acompanhado um processo, acompanhado e muito em relação ao digital, que requer uma aceleração de comportamento muito grande, e tenho percebido que alguns perfis, inclusive, mudaram de categoria com medo do código de ética. Uhum. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas saíram de escritório ou de advogado para blogueiro. De fato, a mudança de categoria. Essa simples mudança de categoria, ela pode, sendo um perfil de advogado, claramente vinculando a divulgação do conteúdo jurídico, ela pode vincular na questão da infração ética também? Eu estou colocando porque a gente tem visto isso com muita frequência nas redes sociais. Olha, nós temos a presença do influenciador digital de duas formas. Ou quando o advogado contrata o influenciador digital, ou quando ele é o influenciador digital, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, a simples mudança do perfil não vai caracterizar a infração. O que caracteriza a infração é o discurso, é o que eu faço a partir dali, tá? Então, os princípios do código, eles são muito claros, né? Eu não posso assediar clientela, eu não posso pressionar a clientela, eu não posso prometer resultado, eu não posso falar do índice de acerto, eu não posso falar do sucesso das causas específicas que tenho. Então, se você é um advogado que é influenciador digital e você consegue, com o seu discurso, obedecer essas regras, né, eu particularmente não vejo problema. Agora, se você ultrapassa essas regras para você ir mesmo da forma mercantil, como nós temos vendo situações absurdas, né, de sorteio, de brinde, de promoção. Publi, indicação de marca, indicação de marca. Então, isso vai esbarrar no critério da moderação, da discrição, da não banalização. E os advogados não podem esquecer uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: a advocacia ela é obrigação de meio e não obrigação de resultado. Só que na hora que você parte para garantir esse resultado, né? Então, o sucesso, o êxito, você transmuta isso. E se você, então, não entrega aquilo que você está prometendo, eu estou falando nem do ponto de vista disciplinar, mas do ponto de vista do direito civil. Se você não entrega aquilo que você está prometendo, você corre o risco da responsabilidade vir para cima de você. Então, é essa reflexão que os advogados têm que fazer. Então, no que tange quando o advogado é o influenciador, eu acho que ele, para usar desse recurso, ele não pode se distanciar das proibições do código. Agora, quando ele contrata um influenciador, aí é um problema. Porque qual é o papel do influenciador? Convencer, né, uma possível clientela que você é a melhor advogada, que você é a advogada que dá resultado. Então, isso vai se assemelhar à figura do captador. E a captação... Mesmo que esse influenciador seja um colega, né? Um advogado. Porque às vezes acontece. Acontece. Mesmo que ele seja um outro advogado, mesmo que ele seja um jornalista, né? Porque não há inocência nessa história, né? A gente sabe
quando existe a intenção por trás. Perfeito. Eu percebi desde o início, desde o ano passado, quando começou o debate, que esse debate estava muito em torno da questão do digital. E a gente sabe que a publicidade vai muito além disso, tanto que a semana passada vocês publicaram no perfil da OAB Bahia a questão das máscaras com logotipo dos escritórios. Eu Sim. digo que vai muito além porque eu ainda quero tocar em outros assuntos. Uhum. E assim, eu vi que causou uma polêmica muito grande. O que foi que aconteceu, doutora? É um julgado? É uma orientação? Como o É uma advogado... orientação. O que aconteceu é que eu acho que a chamada não foi bem compreendida, né? Eu acho que ela E pecou nesse aspecto. Ela ela não não foi bem compreendida e muitos que leram não sabiam o que estava acontecendo. Então, a ordem, não só a OAB Bahia, mas várias seccionais, identificaram o abuso do uso da máscara. Então, o que eu estou chamando de abuso do uso da máscara? É o uso não só para finalidade de proteção, tá? Então, houve distribuição de máscara de escritório de advocacia na fila da Caixa Econômica, quando jornalistas estavam lá fazendo matéria, né, informando a respeito das dificuldades para recebimento da ajuda do governo, né? Houve propaganda, começo de propaganda eleitoral, aonde de um lado da máscara tinha o nome do candidato, do outro lado tinha a logomarca do escritório de advocacia, advogados dando entrevistas na televisão, num ambiente como eu estou aqui, que é um ambiente fechado, que não há necessidade de uso de máscara, não estou no ambiente público, e com a logomarca do escritório. Então, são esses abusos que são proibidos, né? Então, isso não foi uma resolução, um provimento, foi um entendimento de vários tribunais de ética. Se você for para a página eletrônica do Distrito Federal, do Paraná, do Amazonas, né, você vai ver posts na mesma linha, né, orientando os advogados a não abusar. Claro que se o escritório fez a máscara, né, com a sua logomarca, né, distribuiu para seus colaboradores, o colaborador está no ambiente de trabalho dele, né, se deslocou, foi para casa. Lembra que nós temos, né, a recomendação de tempo de uso de máscara, né, também. Mas ele foi para casa, no meio do caminho, tiraram a foto dele lá, circunstancial, ele apareceu com a logomarca, isso não é infração disciplinar, né? O advogado está usando a sua máscara com a logomarca, foi no fórum, foi na justiça, né? Resolver algum assunto. Porque nossa atividade, embora isolados, já continuou demandando alguns deslocamentos, delegacia e tudo mais. Ele está lá com sua máscara, com sua logomarca, é uma coisa. O problema é o desvirtuamento do uso, como se for um anúncio, como se for um outdoor, como se for algo que ele está querendo chamar a atenção de um público não identificado, indeterminado. Então, aí a gente vai para todas aquelas regras que proíbem outdoor, que proíbem... lembra, você deve se lembrar... Eu lembro da época do Lula, que os do escritórios Lula, usam exatamente. Né, os advogados deram entrevista e fizeram num ambiente público, não foi na sala do escritório deles, foi num ambiente público, e colocaram uma placa atrás com a logomarca, com o nome, acho que também do escritório e tal. Do escritório, era a marca do escritório. Então, não tem muita diferença disso, não, porque o objetivo era justamente esse, divulgar o escritório, tá? Então, é nesse sentido, tá? Mas eu acho que depois também foi se divulgando as explicações e tal, e passou o público da advocacia a compreender um pouco melhor isso. E com relação, porque assim, eu vejo o papel da advocacia também como papel social, e eu não, digamos assim, enquanto profissional da área de marketing, eu não deixo e recomendo para meus clientes que se tenham causas sociais dentro do próprio escritório. Agora, claro, causas que estão alinhadas à própria atuação do advogado.
não é simples promoção. Como é que a OAB vê essas ações sociais do advogado? Eu não estou falando só de pro bono, ações sociais mesmo, dos escritórios com relação às suas comunidades. Por exemplo, com relação às máscaras, a OAB veria de bom gosto, digo assim, com bons olhos, a doação dessas máscaras a uma comunidade carente? Como é que vocês têm Com a percebido? logomarca do escritório? Sem logo, com Ou sem logo. Não, porque muda tudo, né? Com a logomarca do Sim. escritório, acaba virando publicidade, não é ação social apenas, né? Então, a ação social, ela é necessária, eu acho que o advogado, ele é um partícipe, um colaborador disso, e como todos nós, eu acho que inclusive esse período da pandemia, ele tem estimulado as pessoas a exercitarem esse olhar social, esse olhar da solidariedade, da colaboração, de entender que o que acontece no outro me atinge, né? E que a dor do outro acaba sendo a minha também. Então, quando eu vejo escritórios de advocacia com um engajamento social, eu acho que é louvável. Agora, o que você não pode é fazer disso moeda de troca. É fazer marketing pessoal a partir desse engajamento. É usar isso como atribuição de valor. Porque toda advocacia que ela é pro bono, não vou falar só daquelas bem exemplificadas no nosso código de ética, né? Mas toda aquela advocacia que o único interesse do advogado exclusivamente é ajudar, então não pode ter promoção pessoal. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da doutora Isis. Gostaria de saber da doutora se os brindes como canetas com logo, que são distribuídos para clientes também em eventos jurídicos, patrocinados por escritórios, também infringem a questão ética. É porque eu tenho percebido que muitos advogados, inclusive, colocou no próprio perfil da OAB, que o uso da máscara com logotipo se assemelharia à questão da distribuição de caneta, a entrega de caneta. Olha, a distribuição de brinde, se a gente for para o provimento 94, tá? Que não perdeu ainda, né, a validade dele, ele é conjugado com o Código de Ética, então ele fala da proibição do brinde, tá? Agora, quando você tem um evento que é jurídico, um evento que é voltado para o mundo jurídico, então é diferente, porque você está distribuindo aquele brinde para aqueles que são advogados também, que são juízes também, né? Então isso aí é diferente. Agora, a distribuição indiscriminada, ela existe. Sabe o que acontece, Daniela? Isso sempre existiu. E durante muito tempo se fez vista grossa. Quantas vezes nós andamos nos fóruns, nos cartórios, e você vê calendários, você vê, né, porta-caneta, agenda e tudo mais, né? Então, só que a coisa não era disseminada como é hoje. Eu não estou julgando um passado, tá? Mas estou dizendo que essa letra da lei, ela passou a ter mais relevância pelo excesso do uso por muita gente. Então, passou a chamar mais atenção e daí a ordem realmente está indo em cima disso, né? Mas a proibição já existia lá para trás, não foi uma criação de agora. Uhum. Você acredita que com a discussão, porque assim, a gente vem percebendo cada vez mais uma dissonância entre as decisões, entre tribunais de ética. O Sim. Google AdWords, por exemplo, aqui na Bahia é permitido. Em Brasília não é, em Pernambuco não é. Tanto que saiu até uma matéria no Migalhas ontem que o advogado ajuizou uma ação em Brasília para tentar derrubar uma orientação do Tribunal de Ética lá, e o juiz negou esse pedido. Então lá continua sendo proibido o Google AdWords. Em São Paulo é permitido tanto as redes sociais
como o Google AdWords. Você acredita que essa decisão tende a unificar? Sabe por que eu estou perguntando isso, doutora? Porque o código, o princípio dele ele é perfeito. Eu gosto muito do código. A base da publicidade ser educativa, informativa, eu creio que seja por aí que... E eu gostaria, inclusive, de estimular os advogados a produzir mais conteúdos informativos, educativos para a sociedade. Porque é quem precisa mesmo dessa informação. Eles não têm... E não é informação jurídica pesada, é informação simples, é informação de as pessoas se sentirem isoladas, sem poder acessar o direito. São realmente informações básicas, simples, né? E eu sinto essa falta. E essas decisões são dissonantes. E embora o código seja, no princípio, perfeito, ela dá margem a várias interpretações. Eu percebo que a cada dúvida que os tribunais se reúnem, discutem e colocam, ou cada julgado que acontece por estado, a gente está, digamos assim, microlegislando o próprio código de ética dentro do estado. Você acredita que com essa discussão isso melhore um pouco, pelo menos os entendimentos dos tribunais acabem ficando mais unificados? Olha, foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Ótimo, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o Google Ads. Tá. Né? O que é que o Tribunal de Justiça da Bahia permitiu, de São Paulo permitiu, o que é que os outros não estão permitindo. Google Ads, ele tem 4 ferramentas, né? Ele tem ferramenta de vídeo, ele tem ferramenta de gráfico, ele tem ferramenta de aplicativo e ele tem ferramenta de texto, tá? Sim. Então, quando essa consulta foi submetida ao Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética foi pesquisar Bahia, tô falando Bahia, né? Tá. Fui pesquisar essas ferramentas e o Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que apenas o anúncio de texto é permitido, e não os gráficos, os vídeos e os aplicativos. Por que nós fizemos essa diferença? Porque o anúncio de texto é um anúncio em que o advogado faz, o nome dele é colocado num catálogo, vamos dizer assim, sim, na falta de uma melhor palavra, num catálogo, né? E fica lá. Na hora que eu pego e vou fazer uma pesquisa, quem é advogado na área de família, tá? Em tal cidade, ele pega o catálogo dele e diz, olha, catalogado aqui, eu tenho esses. Então, nessa situação, tá? O cliente foi atrás de buscar o advogado. Então, nesse contexto, esta ferramenta, ela é permitida. As outras não. As de vídeo, os aplicativos, os gráficos, elas impulsionam. Elas vão atrás da pessoa, elas fazem, né, uso de inteligência artificial, faz aquele estudo. Ah, você clicou 5 vezes num determinado assunto. Pronto, então ela identifica aquilo, começa a vir informação daquele advogado. Então, isso, na visão do Tribunal de Justiça da Bahia, não é permitido, tá? Bom, aí vou na segunda parte da sua pergunta. Tá, Simone, mas aqui na Bahia permitiu, São Paulo também permitiu com limitações, o resto do país não. E aí como é que fica? A cada seccional eu tenho um código de ética diferente? Né? Não, porque a palavra final sobre isso vai ser do Conselho Federal. Então, na hora que essa discussão subir, na hora que eles regularem isso lá, vai valer o que vier no novo provimento, né? Mas enquanto isso não vigorar, cada advogado vai ter que observar o que está previsto para a sua seccional, porque senão sua seccional vai instaurar processo disciplinar, tá? E o advogado, ele não pode, assim, esse é o mundo em que a gente vive, porque jurídico eu estou falando, porque você tem um determinado tema que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julga de uma forma e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julga de outra forma. Tem outro entendimento a respeito da mesma regra. Aí eu vou dizer, mas peraí, o meu direito é diferente em cada um desses estados?
Não, é uma interpretação. E a hora que isso chega no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, pacifica, vira jurisprudência, vira súmula. E aí toda a base tem que cumprir aquilo. Então, vale a mesma coisa quando a gente pensa nos tribunais de ética. Perfeito, perfeito. Doutora, veio uma ideia agora, porque assim, quando a gente olha para o passado, você tinha a figura do professor dentro da área do direito, que já causava uma polêmica, do sentido de, assim, tinha uma restrição muito forte ao advogado e com o professor tinha um olhar mais flexível, porque a função do professor também é a própria divulgação do conteúdo, porque digamos assim, a matéria de ensino dele. Hoje, com as redes sociais e até com esse momento, a gente está na era da informação, vamos dizer assim. Todo mundo, eu vou dizer todo mundo, inclusive que não tem cadeira de professor, se intitula professor. Não sei se você tem observado esse movimento. Como é que a ordem está olhando para isso com relação a esses professores? Que, embora não tenha cadeira, não tenha carteira assinada, mas se intitulam professor, estão utilizando da informação jurídica para chegar no cliente. Como é que... É porque é meio confuso mesmo a pergunta. É confusa em função da situação ser confusa. E a gente até ficar num... Nossa, todo mundo hoje é professor. O professor perdeu o status de professor aqui. Como é que fica isso? É polêmico, viu? É polêmico, é subjetivo. Sim. Né? Há horas que você vê que a extrapolação ela é muito clara, né? Porque enquanto professor, você tem a ambiência de professor, né? E se você é professor e advogado, né? Você nunca deixa de ser advogado. Embora você tenha liberdade de cátedra, embora você, enquanto ensinando, você tem flexibilidade, né? Mas você não, na minha visão, e aí eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu não vou falar em nome da ordem nessa opinião que tenho, tá? Mas eu acho que o professor, né? Ele, embora ele possa citar situações concretas e tudo mais, ele tem que ter um cuidado para ele não ultrapassar. E você tem como ensinar aluno, sabe? Eu sou professora também. Então, nós temos como ensinar a prática do direito, né, em sala de aula, seja física ou seja virtual, sem você violar as regras de ética da advocacia, sabe? Então, eu acho que quando isso ultrapassa e você usa, né, do viés de professor para fazer aquilo que você não pode fazer enquanto advogado, sabe? Os que são verdadeiramente professores, a gente não vê fazer isso. Tá? Então, vai ter que ser analisado caso concreto. A OAB não pode chegar e criar um exército de fiscalização e vamos, né, ver... Não tem estrutura. Não tem, não pode. E outra coisa, assim, a profissão do professor, né? Hoje é algo que você conhece um determinado assunto, se especializa nele, começa a falar muito sobre ele, daqui a pouco você virou professor. Né? Então, eu não vejo como a gente interferir, nem devemos interferir nisso, porque o próprio mercado é quem vai selecionar, né? Sim, é porque eu digo aqui, vivendo, né, nesse mundo, a gente tá, quer dizer, as coisas aconteceram muito rápido, né? Antes você tinha papéis muito bem definidos e hoje você não tem isso tão definido. Fica realmente se pisando em ovos, né? O que é... Sabe uma visão que eu tenho é que o ambiente virtual ele precisa de bons conteúdos. Perfeito. Ele precisa de bons conteúdos. E tudo que quem está pensando, poxa, por que eu vou assistir essa live? Por que eu vou assistir essa palestra? Por que eu vou seguir determinada pessoa numa rede social? Porque ela me traz bons conteúdos.
Sim, Informações eu acho diferenciadas, relevantes. informação diferenciada. Eu acho que é nisso que o profissional deve pensar, né? Qual é o conteúdo que ele tem e que pode fazer diferença na vida de alguém? Qual é a autoridade que você tem sobre aquele assunto? Qual é a experiência que você tem? E eu acho que nós que temos que selecionar. Eu digo assim, eu que tenho que selecionar se eu vou seguir marketing jurídico. Marketing jurídico me traz um propósito de conteúdo, sabe? Ou não. Então, eu acho que a advocacia ela tem que se orientar nessa direção, na qualidade daquilo que ela está oferecendo à sociedade. Perfeito, doutora. Tem até uma pergunta aqui de um estudante perguntando se os alunos do direito podem fazer lives com assuntos das matérias cursadas. Olha, eu acho que um estudante de direito, ele pode fazer debate a respeito, né, daquilo que ele estuda. Acho sensacional um estudante trazer um professor ou uma autoridade para falar, ou eles próprios debaterem. Agora, volta à questão do conteúdo. Que conteúdo você vai estar transmitindo? Qual é a segurança deste conteúdo que você vai estar transmitindo? Né? Então, isso é que é importante. O compromisso social nosso está relacionado com a seriedade do conteúdo que nós transmitimos também. Até para não incorrer em informação errada, né? E nesse mundo em que... Exatamente. E outra coisa, né? O estudante, veja que eu estou falando de debate, né? Estou falando de debate, não é da Exato. aula. Não, e assim, se vocês imaginam que muitos advogados estão falando, vou produzir conteúdo para atrair cliente. O próprio cliente, ele não gosta não é que ele não gosta, ele não é sensível àquela informação pesada do direito. Então não adianta trazer conteúdo acadêmico para ele. A informação para ele está muito mais relacionada ao problema dele do que, de fato, digamos assim, o processo civil, o direito material. Isso não é relevante. Ele só quer sentir segurança de que você vai, né? Você conhece a matéria e que você está ali para trabalhar, para lutar por ele. É curioso isso, porque as coisas estão E mudando. acho que a gente tem algumas etapas, né? Porque você tem o conhecimento acadêmico, depois você tem a experiência que você começa a adquirir, e aí vem a terceira etapa, que, na minha visão, que é o quanto eu consigo transformar a partir do conhecimento e da experiência que eu tenho. Né? Porque Perfeito. se eu não tenho assim, o resultado prático daquilo, de que adianta eu ter 10 ações, 20 ações, centenas de ações e eu não consigo trazer algo de novo para aquele cliente, de forma a permiti-lo tomar decisões. Né? Então, acho que nós temos que levar para a ambiência virtual isso, informações importantes para a tomada de decisões das pessoas. Sem que isso implique em consulta jurídica, sem que isso implique em análise de caso concreto, o propósito não é esse. Perfeito, doutora. Você estava falando aqui sobre a questão da análise de caso concreto e com relação à própria produção de conteúdo para a internet, e me ocorreu que, assim, provavelmente nesse período surgiram diversas denúncias e análises de caso concreto com relação à violação ética dos advogados. E a gente até quer saber que tipo de violação nesse momento tem sido, vocês têm percebido que tem ocorrido com maior frequência? Quais os riscos de verdade que o advogado, às vezes até sem noção, por não conhecer, ele está incorrendo com relação à questão ética? Muitos apenas reclamam da quantidade da questão das lives, mas é só isso, né? Porque uma coisa que eu falo, gente, não é a questão da utilização dos meios. Tem muita gente, inclusive muitos advogados, que me perguntam, mas gravar vídeo é permitido? Eu falei, a gravação do vídeo é permitido. O problema é a questão toda, é o conteúdo que você está trazendo dentro desse vídeo.
né? É um conteúdo informativo, não é autopromocional, mas agora, durante a pandemia, o que foi que saltou aos olhos? Que de fato estava acontecendo que a gente não tinha visto ou não estava olhando com tanto cuidado? Pode ser assim. Olha, o que eu tenho observado e tem nos assustado mesmo, falando de vídeos, né? São vídeos que mercantilizam a profissão, que torna a advocacia um produto de prateleira, como se for assim, e não é. Então você começa a ver a advocacia associada a barcos, carros, lanchas, né, escritórios executivos, boas roupas, boas marcas, ternos bem cortados, né, e um status de vida, uau, né? Então nós vimos vários vídeos promocionais de advogadas e advogados, né, dentro dessa linha, como se Da você ambiência. Da dentro dessa ambiência. ambiência, né? Como se fora uma propaganda de carro ou de bebida ou de algo que você associa a qualidade ao status. Então, isso deixa a gente muito triste, porque a qualidade da advocacia não está nisso. Né? E isso Inclusive, no provimento 94/2000, isso está muito claro. Você não pode colocar em sua está infraestrutura. muito claro. Então, estão surgindo aí, e não só os tribunais de ética têm ajuizado ações, como as procuradorias jurídicas das seccionais têm instaurado processo judicial para retirada, né, dos vídeos de circulação. Então, isso nós estamos vendo com muita tristeza e com muita energia também. Né? A questão da publicidade indevida tem vindo, né? Se você acompanhou esses últimos dias, quatro tribunais de ética suspenderam preventivamente advogados por captação de clientela, por publicidade indevida. Então, nós vimos casos de gente montando verdadeiras equipes de captadores, né? Com banner, com camisa, com kit de captação e outras coisas mais. Então, a advocacia tem suspendido preventivamente muitos advogados dentro dessa linha. E isso houve um incremento maior nesse período da pandemia, porque houve um incremento maior do mau uso das redes sociais. Entendo. É promoção mesmo, né? Porque, pelo que você está me dizendo, é uma ação promocional pesada. É. Pesada, pesada. Doutora, outra coisa que a gente tem visto com relação à advocacia, pelo menos durante a pandemia, eu tenho visto bastante, é o aumento também dos links patrocinados nas redes sociais. Que a grande maioria, pelo menos, assim, a grande maioria das OABs não tem uma definição clara, ainda não tem uma definição clara. Alguns estados já se pronunciaram, a grande maioria ainda não tem, mas isso também aumentou. A questão do impulsionamento das redes sociais. E como é que eu posso dizer? E uma venda massiva de treinamentos voltado a advogados utilizando o Google AdWords. Isso tem na internet, é só o que tem atualmente. Você tem percebido essa, digamos assim, como é que eu posso falar? Infração ética nesse sentido com relação a essas publicidades pagas? Como é que a OAB está olhando isso com essa flexibilização sob o ponto de vista só econômico, ou você realmente... Porque assim, a OAB tem colocado que não tem visto as ações de anúncio com bons olhos em função da disparidade econômica entre o advogado que está começando, o jovem advogado, e os escritórios mais estabelecidos. Esse entendimento tende a se perpetuar? Olha, são vários fatores, né? O link patrocinado, ele não é aceito pela OAB, pelo menos na legislação que nós temos hoje, né?
em função de que a premissa é de que o cliente vá até o advogado, não o advogado até o cliente. Então, os links patrocinados, eles, né, permitem que você faça um estudo de hábitos e que você impulsione, então, mensagens e anúncios para aquele público que foi estudado, escolhido. Então, isso é o assédio do advogado mesmo, né? Então, por isso que eu estou dizendo que são as mesmas coisas do passado em ambientes novos, né? Mas as regras são as Feito de uma mesmas. maneira diferente também. Feito de uma maneira diferente, tá? Mas isso é proibido. E eu não vejo, pelo menos assim, em todas as audiências públicas que o doutor Ari tem feito, né, tratando da reforma, que isso venha a passar. Eu não acredito que venha a passar, porque, pelo menos, nas manifestações públicas que ele tem feito a respeito disso, ele tem deixado muito claro que nós não vamos adotar na advocacia brasileira o modelo americano. Nós vamos nos aproximar muito mais do modelo europeu do que do americano. E o americano, então, usa todas as regras de mercantilização e essa é uma delas, tá? Mas Não, eu nem questiono a questão das regras de mercantilização, porque isso eu acho que até a advocacia brasileira já deixou muito claro, que essa linha ela não quer ultrapassar. Mas, de qualquer maneira, eu percebo ainda a apatia do advogado com relação a, digamos assim, principalmente usando a desculpa da publicidade, que o advogado não pode nada. O advogado não pode nada. E agora a gente vai para a pergunta: e o que pode e o que não pode? olha, a gente pode tanta coisa. Eu acho que a gente pode tanta coisa. Eu estava outro dia lendo um texto, né, de Max Heringer, e ele estava falando do nome, né? Então ele diz assim, ele cita, eu achei muito interessante, ele cita, às vezes alguém vem conversar com você e pergunta, você não está lembrada quem eu sou, né? E provavelmente não está lembrada mesmo. E por que a gente não lembra do nome daquela pessoa? Porque aquela pessoa não fez um diferencial com o nome dela. Porque as pessoas que têm um diferencial na vida, a gente dificilmente esquece o nome. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que o advogado tem por fazer é construir o nome dele. Construir valores em torno do nome dele. Construir a marca do nome dele, né? Então, no que ele se destaca? Por que ele é reconhecido? Que valores você agrega? Você tem as suas redes sociais e o que as suas redes sociais dizem a respeito de você? Porque nós podemos usar as nossas redes sociais, não pode nada? Podemos. E ela fala muito da gente, né? Então, eu acho que o advogado ele tem que se preocupar com isso também. Nós temos várias ferramentas que estão vindo aí, que já estão e que auxiliam o advogado no trabalho dele. Então, isso tudo ele pode utilizar. Os meios digitais, assim, as lives, por exemplo, que nós estamos aí, não há uma proibição. O que se quer é uma boa utilização. Você pode ter participado de eventos, participado de programas e ter isso na sua página eletrônica lá. E quem quer saber quem você é, vai até a sua página eletrônica e conhece a sua referência, vamos dizer assim. Então, eu acho que o marketing do advogado, ele tem que ser construído por aí, tá? Ele tem que ser uma referência dentro daquele tema, daquela matéria, daquele assunto, uma autoridade dentro daquilo. E a partir e trabalhar na construção disso, que não é fácil. Você não se torna autoridade em nada com 2 anos de formato. Então, precisa se entender isso. Talvez a frustração, principalmente dessa geração mais nova, venha a partir daí, digamos assim, do reconhecimento da fama instantânea.
E, de fato, nem na internet, que você tem, de fato, um resultado exponencial, você consegue isso sem consistência do dia para a noite. Não dá para fazer, isso é impossível. Tem muita Agora, gente eu tenho vendendo visto esse sonho, assim, mas é sonho. é sonho. Oi? Agora, eu tenho visto assim, eu tenho alunos também, né? E eu fico muito contente enquanto professora, quando eu vejo que um aluno saiu da faculdade e ele vai se dedicar a um determinado segmento, e daqui a pouco ele começa a escrever, daqui a pouco ele começa a opinar, daqui a pouco ele começa a ter uma ideia e um perfil próprio sobre aquilo. Então, embora jovem, embora com um ano, dois, três de formado, ele já começa a firmar a sua identidade, sabe? Isso é muito bonito de ver. E isso é a advocacia que a gente quer, de valor. Isso, doutora, sabe outra coisa que você falou muito, olha, é a mesma coisa praticada em mídias diferentes de uma forma diferente. Você tem falo isso durante a live toda, mas eu comparo a produção de conteúdo, embora dê muito trabalho, aos juristas antigos que se firmavam escrevendo colunas para jornal, que eram colunistas de jornal, que escreviam livros, que tinham uma literatura pesada, que escreviam mesmo. E observe que a gente olhava esses advogados, esses juristas, com um olhar diferenciado da grande maioria. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se você quiser construir uma reputação, construir uma autoridade, é por aí. Não é, não é do dia para a noite. Não existe fama instantânea, a não ser que você vá para a novela da Globo atuar. Mas fora isso. Mas isso é sonho, né? Vamos, a vida como ela é um pouco diferente, né? E eu acho que a gente tem que. É bem isso que eu venho dizendo, muda só o cenário e a referência, né? Perfeito. É porque você falou que pode muita coisa e tem alguém que falou que não pode quase nada. Aí eu acho ainda que pode muita coisa. A questão toda é o seu olhar estratégico. Talvez a frustração do advogado que acha que não pode quase nada é porque ele olha o mercado tradicional. E quando ele olha o mercado tradicional, ele vê a propaganda em TV, ele vê a mercantilização e vê que isso ele não pode fazer dentro da advocacia. Ele vai Agora você buscar, ele imagina. vai precisar buscar se relacionar. Agora imagina se você olha, é porque também aí o problema é muito profundo, né? Passa pela quantidade de faculdades que nós temos, a quantidade de profissionais que são despejados no mercado, a falta de seleção para entrar nas faculdades, a venda do sonho, né, de que você tem o grau de bacharel em direito, passou no exame da ordem. Então, tem a situação muito mais profunda do que essa. Mas esse mesmo público que às vezes quer uma liberação, você já imaginou se a legislação viesse liberando tudo? Então você teria o quê? Você teria a propaganda do escritório de advocacia no intervalo do Jornal Nacional. Acho que vai ter a propaganda do escritório de advocacia no horário do Jornal Nacional. Como é que vai ficar o jovem advogado? Que espaço ele vai ter nesse mercado? Então, tem que equacionar, tem que ter equilíbrio, tem que temperar todos esses veículos que nós temos, justamente para preservar um mercado para esses jovens que estão aí também. Mas assim, a advocacia não está sozinha, porque a grande maioria dos profissionais liberais também não. Eles vão olhar e construir, digamos, não é só autoridade, é construir reputação e confiança de outra maneira. Porque Uhum. não é assistindo um jornal, desculpa, não é assistindo uma propaganda que o cliente vem assim, que se quiser fosse tão fácil. Mas a jornada da confiança não acontece dessa maneira.
E de algum lado isso é positivo, contadores não podem, médicos não podem, nutricionistas não podem, a grande maioria dos profissionais liberais também não podem fazer isso. E não podem, e eu acho que também não seria recomendável, porque não é assim que se constrói confiança, e são profissionais que a gente precisa de construção de confiança para contratar, E para né? a própria preservação da sociedade também, né? Entendo. Entendo. Tem muitas maneiras de fazer. O fato do código ter liberado em balde, digamos assim, o envio de mensagens no WhatsApp ou mesmo por e-mail de clientes ou de pessoas que autorizam esse envio de mensagem já ajuda bastante o advogado que está preparado para se relacionar dessa maneira com o cliente. Já ajuda muito. Mas é porque, de fato, a maioria não tem esse, como é que eu posso dizer, esse domínio ou esse conhecimento. E eles precisam, talvez o nosso recado seria que o advogado saísse um pouco da zona de conforto e procurassem conhecimentos para prospectar também, conhecimentos éticos, formas éticas de prospecção de clientes, porque dá muita coisa para fazer. Agora a gente E tem tem que muita sair. gente trabalhando de forma séria, né? Tem profissionais que trabalham com marketing jurídico voltado para advogado e que estão trabalhando de forma séria. Séria quer dizer o que você pode fazer sem ferir o código de ética. E tem muita coisa mesmo, né? Tem. Mas, assim, eu digo a jovem advocacia não ir, sabe, no canto do fácil, né? No canto do imediatismo, aqui, agora, já. Embora a gente tenha uma ansiedade enorme de fazer acontecer, né? Mas tudo tem o seu tempo de maturação, e a maturação é importante. Lembra da construção do nome, né? Você quer ser reconhecido por qual valor? Você quer ser reconhecido por aquele advogado que fez, né, uma exibição que chocou a sociedade, né? Você quer ser reconhecida por aquela advogada que se envolveu numa situação vexatória, né? Que causou, é esse valor que você quer passar? Ou você quer passar, né, um valor de referência, de seriedade, de conteúdo, de resultado, de compromisso, né, de idoneidade? Então, Você sabe que recentemente eu estava participando de um treinamento e Fábio Porchat, do Portas dos Fundos, não tem nada a ver com a advocacia, ele abriu o treinamento e uma coisa que ele falou, e eu quero deixar isso porque daqui a pouco termina lá e vou deixar a doutora Simone falar. Ele diz que ele, durante muito tempo na vida dele, ele procurou fama. Ele saiu de São Paulo, que São Paulo tinha mais oportunidade para ele enquanto ator, que tem mais teatro, tem mais área, e foi para o Rio porque ele queria fama, ele queria estar perto da Globo. Mas ele, de fato, só começou a construir notoriedade quando ele começou a se levar mais a sério, e se levar mais a sério e ser mais relevante, inclusive para ele mesmo. Quando mudou a visão, foi quando caiu a ficha, as coisas começaram a acontecer para ele. Então, eu quero, tá acabando a nossa live, eu quero deixar a doutora Simone falar sobre as palavras finais e pedir que os advogados também busquem relevância, busquem profundidade nesse tema, porque tem muita coisa que pode ser feita com relação à publicidade. Doutora, vou deixar você para falar as palavras finais. A gente tem 1 minuto e pouquinho para concluir nosso momento aqui. bom, eu quero te, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente refletir junto sobre tudo isso que conversamos. É extremamente importante. Agradecer a todos que estão aqui assistindo, nos ouvindo, comentando, contribuindo. Isso é muito bom, nos enriquece, nos fortalece. Dizer que o marketing, ele, né, na verdade, eu não gosto de usar a expressão marketing, eu gosto de usar a expressão publicidade, que é aquela que está lá na nossa codificação. Ela é possível, ela é permitida, ela é boa para o advogado, é um instrumento que ele deve sim usar.
sabe? Mas dentro dos limites daquilo que são colocados. Os limites, eles não são à toa. Ninguém está querendo ser malzinho com o advogado e limitar a atuação dele. Tem um propósito, tem uma razão de ser muito maior. Mas também a OAB está aberta, ainda tem a pesquisa na página do Conselho Federal, que a OAB